Boa noite mais uma vez, que a graça de Deus continue sendo derramada sobre nós nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida, Deus, e a expectativa do nosso coração, Pai, é que o Senhor fale conosco. Por isso eu peço ao Senhor que pela Tua misericórdia o Senhor me use nesse momento como Teu instrumento, ó Deus. Que Teu Espírito Santo ministre ao mais profundo coração, ó Pai. Que Teu Espírito Santo traga luz à nossa mente para que a gente possa entender e ver que o Senhor falou conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos pensado no tema mais que vencedor. Só que quando a gente olha para a realidade do mundo de hoje, nós pensamos assim: o que é que dá para comemorar? O que dá para comemorar? Porque nós vivemos em tempos de desesperança, é ou não é verdade? Alguém olha para a realidade do Brasil hoje e diz assim: nossa, daqui 10 anos nós vamos estar arrebentando. Realmente o caminho que nós estamos trilhando aí agora vai. Você pensa assim? Ou quando você olha para a realidade do cristianismo no mundo, onde cristãos têm sido perseguidos, mortos em praças públicas, impedidos de sair das suas casas, em tantos lugares do mundo, você olha para essa realidade e diz: nossa, nós estamos vencendo, nós estamos conquistando, nós estamos realmente avançando. Ou você olha para os dias de amanhã e você pensa assim: estamos todo mundo lascado. Porque parece que é isso que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo em tempos de manifestação, corrupção, crueldade, maldade. Aliás, maldade já passou a ser uma coisa boa. O que passou a ser ruim é muita maldade. Falar que alguém matou outra pessoa é tranquilo. Agora, se contar que foi de um jeito assim, mais cruel e tal, aí que a gente vai começar a se sensibilizar. Talvez a gente se sensibiliza quando se trata de crianças. Mas dizer que morreu 10 mil num terremoto, a gente não conhece ninguém, né? Catástrofe, fazer o quê? Acontece. O nosso coração está ficando petrificado. A nossa sensibilidade está acabando, porque a gente olha para o dia de amanhã e a gente pensa: não tem jeito.
E aí a grande resposta dessa pergunta é: do que podemos comemorar é nada. Não tem nada para comemorar. Aparentemente não há nada a ser celebrado. Aparentemente o que a gente olha para frente, a gente só pensa em dias maus. E a gente pensa, está ruim, vai piorar. Essa é a nossa sensação. Esses dias eu tenho falado com alguns comerciantes aqui da igreja. E a gente tem percebido que a realidade do comércio, para quem é empresário, ela está ruim. E se você olha para frente, a tendência não é melhorar. E aí, quando você se pega numa situação dessa, o que vai acalentar o seu coração? O que é que vai trazer um pingo de ânimo para o seu coração? É Deus. E esse texto nos mostra isso. Nós vimos no capítulo 20 que o capítulo 20 narra os últimos dias. Os últimos dias iniciou-se quando Jesus veio pela primeira vez. Ele inaugura o seu reino. Então os últimos dias começam ali. E a partir dali, Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando Jesus voltar, a sua igreja, que aqui vai estar, será arrebatada com ele. Todos serão julgados. Os que forem julgados conforme as suas obras serão condenados. E os que forem julgados porque estão escritos com o nome no livro da vida, serão absolvidos porque Jesus cumpriu a pena que lhes cabia. Então, o último ato da história já aconteceu. O que tinha que acontecer com este mundo, aconteceu. É o que a gente viu no capítulo 20. O capítulo 21 agora nos narra o último ato de Deus antes de realmente vivermos a eternidade. Antes de adentrarmos na eternidade. E aí a gente precisa trabalhar o conceito de eternidade aqui. Porque às vezes a gente olha para a ideia de eternidade e a gente não pensa que eternidade é uma coisa eterna. A gente pensa que eternidade é muito tempo. Não é muito tempo. Tem uma historinha que conta para a gente ter uma ideia de eternidade, que é a seguinte. Pensa no João de Barro. João de Barro é aquele que vai lá, pega um pedacinho de terra, vai lá na árvorezinha e vai construir na casinha dele lá, né? Pensa que um João de Barro vai pegar um grãozinho lá, não sei quanto a quantidade que ele pega, e vai levar para a Lua. É uma história, viu, gente? Não é ficção. E aí ele vai levar para a Lua um pedacinho de terra. Aí ele vai. Aí ele volta. Aí ele vai. Aí ele volta. Quando ele acabar de transportar toda a terra do planeta Terra para a Lua, a eternidade vai estar começando. Vai estar começando. Então, a ideia de eternidade é de algo que é sem fim. De fato, não vai ter fim. Então, nós precisamos pensar em eternidade. Esse conceito precisa estar cravado em nosso coração, porque às vezes nós temos desprezado a eternidade para viver um curto espaço de tempo aqui. E aí a gente tem feito uma troca tola. Uma troca tola. E eu quero mostrar isso para você. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é o seguinte. Acompanhe comigo o verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O que é o primeiro céu e a primeira terra? É isso aqui. É o que nós estamos vivendo, é esse momento. Jesus veio, Satanás e todos que foram condenados foram lançados no inferno, definitivo agora, que também é eterno. Aqueles que foram salvos porque tinham o nome escrito no livro da vida estão com o Pai. E agora Deus faz novas todas as coisas. Gente, esse conceito de novidade é uma coisa fantástica, porque ele representa o fim do imperfeito. Quando o pecado entrou no mundo, tudo que Deus havia criado de maneira perfeita foi alterada. Uma ilustração que a gente usa é pessoas que têm problema de visão. Precisa de um óculos para
para enxergar bem, não é? Vamos supor que todos nós tivéssemos aqui aquela questão que vem embaçado. A gente começa a ver tudo embaçado. E a gente precisa de pôr um óculos para ver de maneira nítida. É mais ou menos isso que o pecado fez com a gente. Nós víamos de maneira nítida, mas quando o pecado entrou no mundo, ele nos corrompeu, não só o homem, mas como toda a criação, e tudo passou a ser embaçado. Não se tornou mais perfeito. Mas apóstolo João vem, escreve uma carta contando o fim da história, mostrando que Deus irá fazer novas todas as coisas. E essa nova é a ideia de novidade. Aí aqui tem uma grande discussão que é o seguinte: algumas pessoas dizem assim, alguns teólogos, bom, então quer dizer que tudo que a gente conhece não vai existir? Ou seja, não vai ter árvore, não vai ter animais, não vai ter cachoeira, a água vai ser diferente, será que vai ter uma fonte de Coca-Cola? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque não diz na Bíblia, só fala que vai ser novo. Aí eu não sei se Deus vai dar uma repaginada, fazer um upgrade, ou se Ele vai refazer literalmente tudo do zero. Não sei. Mas que vai ser diferente do que vai. E que vai ser perfeito, vai. Porque o novo aqui significa o fim do imperfeito. O novo significa o fim do imperfeito. E aí está o texto que nós lemos no início desse culto, de 2 Pedro. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O que eu quero que você perceba aqui nesse primeiro momento é o seguinte: tudo que existe, tudo que te traz desânimo, tudo que você olha e fala assim, não é possível, que mundo ruim, vai acabar. E tudo será feito novo. Você não vai passar mais pelos percalços, pelas situações negativas, pelos desânimos que esse mundo nos oferece hoje. Você não vai passar mais por isso. Amém? Entenda esse conceito. Vai mudar tudo. Tudo vai ser feito novo. Poxa, mas eu gosto tanto de uma cachoeira lá em Pirinópolis. Você não vai nem sentir falta dela lá no céu. Mas o Hot Park não vai ter? Também não sei, né? Às vezes. Vai que Deus faz uns toboágua de nuvem assim. Não sei. Mas eu sei que tudo vai ser feito novo, gente. E isso é uma palavra de ânimo para o nosso coração. João está falando isso, lembra, para pessoas que estão sendo perseguidas por causa da pregação do Evangelho. Pessoas que estão dizendo que são cristãs, estão sendo perseguidas por causa disso. Então Paulo está escrevendo para dizer para eles, olha, anima o seu coração aí, porque tudo vai ser feito novo. O fim do imperfeito está próximo. E tem mais uma coisa, o fim do obscuro também está próximo. Porque o mesmo verso 1 diz assim, e o mar já não existia. O mar aqui é a ideia de mistério, é a ideia de desconhecido, é a ideia de tribulação, revolta. A ideia que o mar passa é de que eu não sei o que vai acontecer, principalmente naquela época. Hoje a gente ainda tem tecnologia o suficiente para saber mais ou menos. Mas naquela época o mar significava algo, nós vamos entrar aqui, a gente não sabe se vai chegar do outro lado. Quando eu estive em Porto Seguro, tem uma caravela lá, uma réplica de uma caravela. E aí você pode entrar lá e tal. E aí o guia estava contando para a gente que veio de Portugal, parece que 60 ou 50, alguma coisa assim, caravelas dessa até o Brasil, com a intenção de chegar até aqui. Mas chegaram só 2 ou 3. Todo o restante se perdeu no mar. Todo o restante se perdeu no mar. Porque o mar significa isso. É o desconhecido. A gente não sabe como lidar. Como é que você para a onda? Está vindo um tsunami ali, e aí? Que tecnologia que vai parar isso? Não para. Não tem jeito.
Mas nos novos céus e na nova terra não vai ter o desconhecido. Hoje a gente teve a escola dominical e a gente falou sobre livre-arbítrio, teve uma série de perguntas, e aí algumas bem difíceis, e a gente pensa assim, como é que explica isso? A gente não sabe, mas a gente vai saber lá, porque o mistério vai acabar. Aquelas perguntas que a gente não sabe a resposta, lá a gente vai saber, porque o obscuro vai se encerrar. E aí eu fico pensando que a gente vai chegar lá no céu, e quando a gente tiver pleno conhecimento de tudo, a gente vai falar assim, eu não acredito que era isso. Nossa, mas que bobagem, tanta discussão que a gente travou por causa disso, e era esse negócio. É que nem quando a gente chama alguém para cuidar do computador da gente. Você já viu como é que funciona? Você está com o computador estragado lá, aí você chama o técnico. Aí o técnico vem, estava fora da tomada. Ou então é um negocinho assim, acabou. Ou um exemplo legal que aconteceu hoje com a gente. O rapaz veio, arrumou as caixas de som, tal, tá tudo certinho. Hoje de manhã a gente ligou essa caixa e não estava funcionando. E a gente, nossa, será que cortou energia? Testamos o ventilador embaixo, ligou, o ventilador funcionou. Poxa, mas não é possível. Aí chega aqui, Eli, o que aconteceu? Sei não, pusemos na tomada, ligou, funcionou. Qual que é a explicação? A gente não sabe. E assim a gente tem várias perguntas sem respostas na nossa vida, não tem? Tem tantas perguntas que a gente faz, ou para Deus, ou para o outro, ou sobre a vida e etc. E realmente algumas não têm respostas. Mas lá no céu, nesse novo céu e nessa nova terra, não vai haver perguntas sem respostas. Não vai haver obscuridade. Não vai haver o medo de entrar no mar, porque a gente vai conhecer todas as coisas. Todas as coisas serão conhecidas. Uma nova criação representa o fim da barreira com Deus. Olha o que diz o verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. O tabernáculo no Antigo Testamento significava a presença de Deus no meio do povo. Era assim que fazia no deserto. Deus estava representado pela nuvem de fogo, e aí a nuvem andava, o povo recolhia o tabernáculo, desmontava e ia. A nuvem parava, o tabernáculo era desmontado e o povo parava, porque o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus, ou pelo menos significava isso. Não é que Deus de fato habitava naquele lugar, mas significava a presença de Deus no meio do povo. Hoje, o tabernáculo não é mais necessário porque Cristo veio e cumpriu a lei. E agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas ainda assim a gente não tem plena comunhão com Deus. A gente não tem. Adão tinha. Todo fim de tarde, Adão no paraíso batia um papo com Deus. E Deus perguntava como é que era isso, e Adão respondia como é que era aquilo. E eles tinham ali uma conversa todo fim de tarde. Nós podemos falar com Deus hoje? Claro que sim. Deus vai nos ouvir? Claro que sim. Nós podemos ouvir a Deus? Claro que sim. Mas às vezes isso não é tão fácil quanto parece. Não é? Você que está aí orando por alguma coisa há muitos anos esperando uma resposta de Deus. E você ainda não ouviu Deus falando sim, não, pode, para, não vai. Porque às vezes não é fácil discernir essa voz. Às vezes não é fácil discernir esse entendimento, porque o pecado ainda habita em nós. Mas nos novos céus e na nova terra, nós vamos conversar com Deus tete a tete, assim, ó. Você já pensou isso, gente? Tete a tete. Nós vamos ter plena comunhão com Deus. Nós vamos poder falar com Ele e ser ouvido por Ele. Sabe, vamos parar aqui um pouquinho. Deus vai se fazer presente para mim assim, ó. Não vai ter intermediário. Eu vou vê-lo, eu vou tocá-lo, eu vou falar com Ele. Ele vai, e sabe quanto tempo isso vai durar? Toda a eternidade. E a gente não faz a mínima noção
do prazer que a gente vai sentir em ter essa comunhão com Deus. Coisa que a gente despreza tanto hoje. Ora, se a gente tem a possibilidade de falar com Deus por meio da oração, a gente não ora. A gente não fala com Ele. A gente não busca Ele, a gente não vai atrás dEle, a gente não busca essa comunhão. Por causa do medo, porque está obscuro, porque eu não entendo, porque o pecado está falando mais alto. Eu não sei, mas o fato é que nós temos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus, isso não é pleno, e nós não fazemos. Mas aí lá no céu, a gente vai poder bater um papo com Ele todo dia. Todo dia, toda hora. Deus é onipresente, Ele pode falar com todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto dessa citação de Jonathan Edwards. Ele diz assim: o inferno é a absoluta ausência de Deus, ao passo que o céu é a absoluta manifestação da presença de Deus. É a absoluta, é a completude, é a plenitude da presença de Deus. E a gente vai ter isso. E aí a gente vai ficar pensando, quantas besteiras eu falei, quantas coisas eu fiz sem necessidade. E aí a gente vai poder dar um abraço assim com Jesus, sentir, tocá-lo, vê-lo. Porque no novo céu e na nova terra, aonde o imperfeito acabou, aonde aquilo que é obscuro se encerrou, Deus se faz plenamente presente. Mas não é só isso, esse novo céu e essa nova terra também vai ser o lugar onde as dores vão se encerrar. E essa é a parte que a gente mais gosta, não é? Quando a gente lê Apocalipse 21, a gente quer pegar e quer entender isso. Porque diz assim, Ele enxugará de todos os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí que tem uma expressão interessante que Deus fala para João no verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Algumas semanas atrás, ou alguns meses atrás, nós pensamos em Deus parece que disse alguma coisa parecida para outra pessoa. Vocês lembram dessa história? Escreva isso em tábuas para que todos leiam. O justo viverá pela fé. Foi quando a gente estava pensando lá em Abacuque. E agora Deus pede para João também escrever, para que aqueles que tiverem acesso a essa escrita possam ter esperança no coração de que haverá sim dias em que as lágrimas serão enxugadas, dias que não haverá mais tristeza, dias onde não haverá mais choro, dias onde não vai ter mais gente emburrada, dias onde criança não vai chorar e você vai dormir a noite inteira. Haverão dias melhores, estão vindo por aí. Dias melhores estão vindo por aí. E isso, de alguma maneira, tem que provocar uma alegria dentro do nosso coração. O problema é que, quando a gente lê isso, é tão utópico, é tão longe, é tão distante, e essa ideia de eternidade é tão vaga para nós, que a gente tem medo do desconhecido. Então a gente segura firme aqui, porque aqui está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. É melhor ficar aqui, porque aqui eu já sei como é que é mesmo, né? Vai que, não sei. Mas aí Deus, sabendo desse sentimento que tem no nosso coração, Ele já adianta e nos conta como que vai ser, para que a gente não tenha mais o medo do desconhecido e para que a gente desapegue e vá ao encontro de Cristo completamente solto e livre. É isso que o apóstolo João está fazendo aqui, quando aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, leram isso aqui. Você imagina a alegria deles? Escondido, porque soldados romanos estão para todo lado, e de repente chega essa carta do apóstolo João, mostrando que
Cristo realmente triunfará sobre todas as coisas, que Cristo venceu o inimigo, que Cristo escreveu os nossos nomes no livro da vida, que Cristo fará um novo céu e uma nova terra, que Cristo enxugará todas as nossas lágrimas, tirará de nós todas as nossas tristezas, e que Cristo então dará paz eterna para nós, porque nós teremos plena comunhão com Deus para a eternidade. Eu não sei quanto a você, mas se eu estivesse naquele contexto, eu ia pensar, então agora pode vir com tudo. Estou nem aí mais. Estou nem aí mais. Vou pregar esse evangelho. Eu vou viver esse evangelho. Porque eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu já sei o que vai acontecer comigo. O que vai acontecer comigo é que eu vou desfrutar da eternidade com a glória de Deus presente eternamente na minha frente. Eu vou ter comunhão com Ele. E eu vou viver num lugar onde tudo que é imperfeito já não existe, aonde não vai ter mais dúvidas. Percebe como isso, de alguma maneira, vai acalentando o nosso coração? Isso tem que provocar em nosso coração uma certa paz. Ou pelo menos retirar de nós um pouco do medo que nós temos. Porque nós temos tanto medo da morte, não temos? A gente tem medo da morte, não tem? Porque ou alguém que vai, por alguma razão, aparece uma situação e a pessoa diz, você tem 1 semana de vida, qual que é a sua sensação? Nossa, que beleza, 1 semana para ver Jesus. Uhul! É isso que a gente faz? 1 semana. 1 semana. E eu não estou dizendo aqui que é para você dar glória a Deus se acontecer isso, não. Mas o que eu estou dizendo é que perceba como nós temos medo da morte, enquanto se nós realmente compreendêssemos a eternidade que nos espera, a gente não ia ter esse medo todo. Não ia ter, não é verdade? Espera aí, eu sei o que me espera. O que me espera é um lugar novo. O que me espera é o braço do Pai. O que me espera é um lugar onde não há mais choro. O que me espera é uma comunhão com Deus. O que me espera é o fim do desconhecido. Agora, é óbvio que nós estamos falando aqui de pessoas que entenderam o Evangelho de Cristo e foram alcançados pela salvação nele. Pessoas que têm rejeitado o Evangelho de Jesus e não querem saber do que Jesus fez, aí pode ficar com medo mesmo. Porque aí o bicho vai pegar. Literalmente. Literalmente. Tem uma frase de John Knox, ele diz assim: tudo que agora rouba a vida, realização, alegria, vibração, ausentar-se-á da realidade transcendente a qual ele conduz a história. Chique essa frase, né? A ideia é o seguinte, eu copiei do Diogo, viu, gente? O John Knox pegou brincando. A ideia é o seguinte: tudo de ruim que tem aqui, que de alguma maneira rouba a nossa alegria, a nossa paz, vai acabar, vai encerrar. Porque novas estão sendo feitas todas as coisas. Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Mas não é só isso. A nova criação representa o fim da velha criação. E aqui tem um conceito muito legal no verso 6, diz assim: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você sabe o que está acontecendo aqui? Quem que é o alfa e quem que é o ômega aqui? Quem é o princípio e quem é o fim? É Jesus. É Jesus quem começa tudo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para a glória dEle. E todas as coisas acabarão ou se encerrarão, nessa perspectiva nossa aqui,
por meio dele também, porque, como a gente viu no capítulo 20, é ele que virá do céu e lançará toda a maldade no lago de fogo e resgatará todos aqueles por quem ele morreu. Ele vai fazer isso. Agora tem uma expressão aqui que é muito forte que diz assim: está feito. Como que Jesus vira para João e fala assim: está feito? Se não estava. Não está feito, né? A gente ainda vive nessa velha terra. A gente não vive na nova terra ou no novo céu. Então por que Jesus diz que está feito? Essa é a mesma expressão que é usada lá na cruz quando diz: está consumado, está realizado, está encerrado, está feito. O que Deus estava querendo falar aqui para o apóstolo João e quer falar para nós é o seguinte: na perspectiva de Deus e na perspectiva da eternidade de Deus, isso já aconteceu. No sentido de que é impossível de que não aconteça. Porque Deus já decretou que assim acontecesse. Então, apesar de não ter acontecido no tempo e no espaço, na eternidade é como se já estivesse acontecido. É difícil esse conceito, né? Tem um teólogo chamado Anthony Huckman, que ele trabalha isso com uma ideia de já e ainda não. E ele diz que nós temos que viver nessa perspectiva, ou seja, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus? Já somos. Mas nós desfrutamos disso plenamente? Ainda não. Mas há possibilidade de não desfrutar disso plenamente? Não. Não há possibilidades. Porque tão certo quanto o ar que nós respiramos, é a certeza do que está escrito aqui vai acontecer. É por isso que Deus fala para João na perspectiva de como se já estivesse acontecido, como se ele estivesse referindo a algo do passado. Está feito, está consumado, está realizado, porque sim, eu decretei, na eternidade isso já vai ou já está acontecido. Apesar de ainda não vivermos esse tempo. Mas já podemos dizer que somos vitoriosos. Dá para clarear um pouquinho? Deu para clarear um pouquinho essa ideia? Do já e ainda não? Ou seja, uma vez que eu entendo o Evangelho de Cristo e me entrego a esse Evangelho e tenho Jesus como Senhor da minha vida, eu posso dizer que é certeza que eu estou nos céus? Pode. Mas você de fato está nos céus? Não. Porque isso ainda vai acontecer. Mas é tão certo que aconteça que você pode dizer que já está. Entende essa ideia? Então, essa é a ideia. E aí, ele diz mais: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. Quem é chamado de fonte de água viva na palavra de Deus? O próprio Cristo. Ele é a fonte de água viva. E quem quiser, é só pedir. O que tem que pagar? Nada. É de graça. Porque é assim que Deus faz as coisas, por graça, por amor, por misericórdia. E o vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Por isso que nós podemos dizer que somos vencedores. Nós somos vencedores. Apesar de não ter travado nenhuma batalha, e Jesus ter travado todas as batalhas por nós, na obra de Cristo nós somos vencedores. Apesar de ainda não estarmos no céu, a garantia de Cristo de que isso vai acontecer, nos faz falar que somos vencedores. Apesar de termos nascido como criatura de Deus, fomos transformados por Deus como filhos. Paulo vai dizer que nós somos adotados. Isso nos faz filhos legítimos e herdeiros de tudo. Herdeiros de tudo o quê? O que é que vai herdar? Quando o texto diz assim: o vencedor herdará tudo isso o quê? Tudo isso que foi lido até aqui.
o novo céu, a nova terra, um lugar sem lágrimas, sem choro, um lugar de comunhão plena com Deus, a eternidade, a vida eterna. Tudo isso será herdado por aqueles que são filhos de Deus. Tudo será herdado por eles. Tudo. Então todo ser humano vai desfrutar disso? Infelizmente não. Porque tem aqueles que se rejeitam a ouvir a voz de Deus. E aí diz o verso 8: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. No capítulo 20, no capítulo 21, há sempre uma diferença de duas classes de pessoa. Sempre. Existem aqueles que pertencem ao lago de fogo e existem aqueles que pertencem ao livro da vida. É sempre assim. Tem duas classes de pessoas. Aqueles que pertencem ao livro da vida é porque ouviram o chamado de Jesus e atenderam a esse chamado. Aqueles que não atenderam a esse chamado serão julgados conforme as suas obras, e porque as suas obras são más, então ele será condenado. A gente disse aqui isso já outras vezes. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito boa, mas Jesus ela odeia. Essa pessoa vai para o inferno? Vai. Se não for por Cristo, ela não vai alcançar a salvação. Mas não é possível, ela é boa demais. Ela é boa na sua perspectiva, quando você olha para a média da sociedade. Você está olhando para a sociedade e está julgando ela ser boa. Mas não é assim que Deus faz. Porque Deus não quer alguém bom. Deus quer alguém perfeito. Deus quer alguém perfeito. Então, se você quer julgar se essa pessoa é boa ou não, você tem que olhar para Jesus e dizer assim: se ela faz tudo o que Jesus faz, se ela anda como Jesus andou, se ela pensa como Jesus pensou, então essa pessoa é boa. Não, mas aí boa desse tanto também ela não é não. Então já... Porque o critério de Deus, ele não é mais ou menos, ele só aceita o perfeito. E é por isso que Jesus se lança na nossa frente, sendo ele perfeito, e nos declara santo. E apesar de não sermos perfeitos, nós somos chamados de santos por causa da santidade do próprio Cristo. Confunde, né, quando a gente fala algumas coisas assim? O que a gente precisa entender é o seguinte, meu irmão. Jesus é tudo na sua vida. Sem Ele você é nada. Se você tem relutado com Cristo, pensado, não, mas não dá não. Para fazer que nem tudo que está escrito aí na Bíblia, não dá não. A ideia é, esquece esse negócio. Tem tanta gente que diz assim, olha, eu preciso parar de pecar primeiro, para depois eu me entregar a esse evangelho da salvação. Larga esse negócio de mão. Não fica preocupado com o pecado, não. Se lança aos pés de Cristo e diz assim: Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti, quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Agora é o seguinte, eu tenho uns pecados aí que eu vou falar para você, o trem é feio. E eu preciso da sua ajuda. Pois Jesus diz assim: eu vou te ajudar. Vem aqui, eu vou carregar o fardo junto com você. Eu vou junto com você. É isso que Jesus faz por nós. Por isso que esse negócio de que a gente tem que melhorar para depois chegar perto de Jesus é besteira, é perda de tempo. Nós chegamos perto de Jesus, deixa que Jesus transforma você, deixa que o sangue de Cristo te constranja. Quantas experiências eu já vi de pessoas assim, pessoas que praticavam o pecado, faziam o que era errado diante do Senhor, e aí relutando a não se entregar a Deus, relutando, aí se entrega, e aí de repente o Espírito de Deus vai trabalhando no coração daquela pessoa, o pecado vai tendo um peso que nunca teve, ao ponto da pessoa dizer assim: olha, eu não estou entendendo porque eu fiz isso a vida toda, e eu nunca
me importei com esse negócio, e agora parece que esse negócio está pesado, está difícil, eu não sei. Se entrega a Jesus, meu irmão. Se entrega a Jesus. Você quer ser herdeiro de tudo isso que a gente leu aqui? Se entrega a Jesus. Viva para Ele. Viva para Ele. Seja dele. Fala para Ele, eu quero beber da fonte de água viva. E Ele diz que vai dar, de graça. Você não tem que fazer mais nada, é só pedir. Diz para Ele, Deus, eu quero viver essa eternidade aí. Eu quero estar nesse céu aí, eu quero estar nessa lista aí, desse livro da vida. Quero ver que mundo novo vai ser esse. Um mundo onde não vai ter lágrima, choro, não vai ter nada disso, eu quero ver isso. Só é possível você ver se você beber da água, ou da fonte de água viva. Só é possível você desfrutar se você se entregar a esse Jesus. Não pelas suas obras, meu irmão. Apocalipse 20 foi tão claro com a gente. Pelas obras nós seremos condenados. Não importa se você é melhor do que a média. Para Deus tem que ser perfeito. E como eu e você não somos, Jesus que é perfeito se apresenta no nosso lugar. Por isso nós precisamos entregar nossa vida para Ele. E dizer, Deus, eu quero isso aí. Para refletir e praticar. Deus está no controle de todas as coisas. A gente sempre tem, eu não mudei essa frase hora nenhuma, de todas as pregações de Apocalipse. Porque para mim não existe nenhum livro que mais reflete a soberania de Deus do que Apocalipse. Afinal de contas, ele está falando aqui para a gente do que vai acontecer lá na frente. E está garantindo que é isso que vai acontecer. Se vai acontecer é porque Ele mesmo vai realizar e porque Ele determinou. E se vai acontecer dessa forma é porque Ele é o quê? Soberano. É Ele que está no controle desse carro. Por mais que às vezes a gente tenta tirar Ele do volante. É Ele que está no controle do carro. O tempo sem dor e sem lágrimas está próximo. O tempo sem dor e sem lágrimas está próximo. Isso precisa provocar algo positivo no nosso coração, meu irmão. Isso precisa de alguma maneira chacoalhar seu espírito aí. Porque o tempo sem dor e sem lágrima está próximo. Mas não está próximo assim não, porque amanhã eu tenho uma conta para pagar que Deus não vai pagar não, eu tenho certeza. É possível que não mesmo. Se você não trabalhar, correr atrás, é bem possível que ele não vai pagar mesmo. Não. Mas ainda assim, o tempo de acabar todo esse sofrimento está próximo. Está bem próximo. Está bem pertinho. E aí vai vir uma eternidade pela frente. Vai vir uma eternidade. E aí a minha pergunta para você é: o que vale a pena você investir? Naquilo que é eterno ou naquilo que é passageiro? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você hoje? Qual é o investimento que vale a pena? Aquilo que é eterno ou aquilo que é passageiro? Em Cristo podemos desfrutar da vitória. A gente cantou isso aqui, não cantou? A gente pode celebrar, fazer uma festa de vitória, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos fazer isso, já que a gente não gosta de fazer festa mesmo? Claro que podemos. É claro que podemos. Porque nós somos vitoriosos em Cristo. E é por isso que eu creio num culto de celebração. Porque eu acho que todo domingo, ou sempre que a igreja se reúne, ela precisa celebrar essa vida que Deus deu. Ela precisa se alegrar nessa vitória que Deus conquistou por nós. Ela precisa estar com os olhos abertos e dizer: glória a Deus.
A coisa está feia, o negócio está ruim, nada está dando certo, mas ainda assim eu sou vitorioso. Eu tenho a alegria da vitória, porque a vitória é muito além do que algo passageiro. A minha vitória, ela está na eternidade. E não tem nada nesse mundo passageiro que vai me roubar isso. Nada. É tempo de aguardar, mas também é tempo de comemorar. É a ideia do já e ainda não. Ou seja, algumas pessoas têm confundido, por exemplo, o que é ser vitorioso em Jesus. E têm achado que a gente pode mandar nesse mundo aqui. Eu declaro em nome de Jesus que vai chover hoje. Mas não vai mesmo. Por isso aí que você está falando? Não, porque você não manda nesse mundo. Eu sou filho do rei. Filho do rei, mas não é assim não, meu irmão. A coisa não é bagunçada assim não. Nós somos sim vitoriosos, nós podemos sim celebrar a vitória, mas nós não ganhamos nada ainda. Apesar de na eternidade a gente já ser vitorioso, nós não ganhamos nada ainda. Na verdade, nós estamos em batalha. E o que Cristo espera que nós façamos enquanto igreja dele é o quê? Pregar o evangelho, o mais rápido possível, para o maior número de pessoas possível. A gente tem que falar de Jesus para todo mundo, para quantas pessoas a gente conseguir, no menor tempo de espaço possível, porque nós estamos em batalha e Jesus pode voltar a qualquer momento, e o plano A de Deus para alcançar vidas, somos nós, igreja de Deus. Não tem plano B, é você. Não tem plano B. Eu preciso estudar mais um pouco. Não, não precisa não, o plano A é você que tem que falar mesmo. Eu preciso frequentar a igreja mais 5 anos. Não, 5 anos é tempo demais. Vai falando, vai testando, mas eu vou falar um monte de besteira. Não tem problema não, o Espírito Santo vai trabalhando assim, ó. Eu que o diga como isso é verdade. O Espírito Santo vai fazendo você ouvir o que precisa, e vai fazendo você ficar surdo do que não precisa, e vai tudo certo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Meu irmão. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Você precisa entender a vitória que Deus deu para você, meu irmão. A vitória que Deus deu para você não são nas coisas passageiras desse mundo. A vitória que Deus deu para você é algo na eternidade. É algo que transcende esse mundo. Mas então não posso buscar coisas boas aqui? Claro que pode. Não há pecado nisso. O pecado é você buscar tantas coisas aqui ao ponto de negligenciar a eternidade. Ou seja, você trocar a eternidade por algo passageiro. Por exemplo, para eu fazer um bom negócio, eu preciso fazer ele de maneira corrupta. Mas isso tem a ver com investimento na minha vida aqui, a minha família, etc. e tal. Bom, se você faz assim, você está trocando o que é eterno pelo que é passageiro. Agora, se você diz assim, não, eu faço negócio só se for no molde de Cristo. Mas aí não dá para fazer negócio. Não tem problema, porque eu não vou trocar o passageiro pelo eterno. Eu vou investir no eterno. Eu não vou ficar investindo numa coisa que vai acabar. Não vou, eu vou investir no eterno. Porque a eternidade é que importa para mim. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá a certeza de que os dias estão por fim, ó Pai. O sofrimento está para acabar. O choro está para encerrar. Obrigado, Deus, porque o Senhor garante que é o Senhor mesmo quem vai enxugar as nossas lágrimas. Porque estaremos contigo, desfrutando do céu eterno, desfrutando da plena comunhão com o Senhor, desfrutando de um lugar novo, desfrutando, ó Pai, de momentos maravilhosos, de alegria eterna. Oh Deus, nos faz entender esse conceito de eternidade, Pai. Nos faz ver o quão é importante a vida eterna.
nos faz querer investir nessa eternidade, ó Pai. Não nos permita desfrutar ou investir daquilo que é passageiro em troca daquilo que é eterno, mas nos faz andar conforme o Teu querer, conforme a Tua direção, Pai. Nos mantenha firme nesse caminho, porque nós mesmos sempre escorregamos, sempre abrimos mão, mas nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, abra os nossos olhos, lança luz sobre a nossa mente, nos faz enxergar o tamanho da vitória que o Senhor conquistou para nós. Essa vitória é algo muito além de uma casa, de um negócio, de um carro, ou de uma esposa, ou de qualquer coisa assim, Pai. Porque a vitória que o Senhor nos deu, ela transcende tudo isso, ela ultrapassa tudo isso que a gente conhece por aqui. Abra os nossos olhos, ó Pai, abra os nossos corações. Essa é a nossa oração a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.